Boa tarde a todas e a todas. Sei que o adiantado da hora e o cansaço já limita um pouquinho o aprendizado, então eu vou ser telegráfico. Essa nossa fala, que vai durar no máximo 30 minutos, será dividida em duas partes. Eu vou falar sobre a questão institucional que envolve o Código Florestal, e o agrônomo Marcos Valentim vai dizer da parte técnica, até porque boa parte do que a gente poderia avançar aqui na nossa conversa já foi dito por aqueles que nos antecederam. Na realidade, a nossa ideia é apresentar um breve estudo econômico da questão da compensação, em função de minimizar custos. Produtor no vermelho não pensa verde. E hoje, quem elaborou o regramento do novo Código Florestal, em parte, não está na produção no dia a dia. E não imagina quanto é que realmente pesa para o produtor tudo aquilo que está elencado no Código Florestal. O deputado Junge, meu colega de Assembleia, que eu tive um grande orgulho, um exemplo para o Parlamento Paulista, o Parlamento Brasileiro, um dos maiores prefeitos que Mogi já teve, aprendi muito com ele lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós sabemos que o Brasil é constituído de vários biomas. E como o deputado Junge já disse, o Brasil está em primeiro lugar no mundo em área protegida. Hoje, o alcance territorial, se nós falarmos em termos de unidade de conservação, terras indígenas, reserva legal e APP, a gente está dizendo que 71% do país praticamente está protegido. Nós temos aí menos de um terço das áreas agricultáveis ou disponíveis para a agricultura. E mesmo assim, o agricultor tem uma pecha aí a carregar, porque como o deputado Junge já disse, nós em 50 anos saímos do campo, 80% das pessoas moravam no campo, 20% na cidade. Hoje é exatamente o inverso, 80% das pessoas moram na cidade e 20% no campo. Então, a gente acabou se desconectando com o campo. Veja bem, aquelas ONGs que ficam aqui pegando no pé, vamos dizer assim, financiadas pelo capital estrangeiro, pegando no pé do produtor brasileiro, veja lá no país delas, normalmente, como que é a produção agrícola. O deputado Junge já projetou algumas culturas na região asiática, mas vamos aqui nas maiores economias do mundo. Veja bem o Canadá, onde vocês estão vendo aí, na realidade, a preocupação e o zelo que o Brasil está tendo ao elaborar esse arcabouço jurídico que é o Código Florestal brasileiro. Eles não têm muita preocupação. Veja aí na Áustria, na China, na Espanha, onde vocês estão vendo aí essa proteção que todos nós brasileiros vamos cumprir, sim. Nós não vamos ficar na clandestinidade e nem na ilegalidade. E eu falo nós porque até pouco tempo eu era o presidente da Associação dos Municípios Citrícolas do Estado de São Paulo. E quem era para estar falando aqui a convite do Dr. Sodré era o deputado Mendes Tami, que é o presidente da Associação dos Municípios Sucroalcooleiros do Estado de São Paulo, colega do deputado Junge. O deputado Tami não pôde vir e pediu que eu o substituísse aqui nessa missão quase impossível, né? E aí eu não vou me alongar, veja nos Estados Unidos também, na França, enfim, não há um lugar no mundo que tenha a preocupação que o Brasil está tendo. E não vamos mais chorar sobre leite derramado, até porque o código está aí colocado, como já foram ditos, foram 8 anos de discussão, e chegamos ao possível, tá certo? Não vamos, como o doutor Eduardo também disse, outro dia ele foi lá num evento
e uma procuradora do Ministério Público estava de luto pelo novo Código Florestal. Não tem cabimento alguém que representa o Estado, pago com o salário do contribuinte, se posicionar se a lei é boa, se a lei não é boa. A lei foi feita, tem que ser cumprida. Mas, infelizmente, nós sabemos que as interpretações, como foram ditas aqui pelos advogados que nos antecederam, essa questão da interpretação da lei é o que vai pegar e vai exigir de cada produtor uma paciência acima do limite. Recentemente nós tivemos que socorrer uma usina aqui de São Paulo, aqui próximo ao Ribeirão Preto, porque o promotor pediu que em plena safra, suspendesse 20% da colheita da usina. E o juiz concedeu a liminar, suspendeu 20% da safra em pleno período da colheita. Quer dizer, não dá nem para discutir juridicamente. Ele tentou reformar isso lá no Tribunal Superior, não conseguiu. A cana tem um teor de sacarose, se não colher na época certa, não adianta mais. Pode deixar ela lá que ela não vira mais, vamos dizer, em termos econômicos. Então, mesmo ele tendo toda a lei a favor dele, o Ministério Público conseguiu que o juiz interpretasse daquela forma gravosa, suspendendo a safra. Lógico que ele teve que fazer um TAC de emergência, teve que achar uma área extra-propriedade, enfim, para poder liberar aqueles 20%. Então, o fato de existir a lei, o arcabouço jurídico perfeito, não significa que na prática vocês não estão sujeitos a sanções dessa natureza. Na realidade, quando a gente fala em 4 módulos fiscais aqui em São Paulo, isso varia de município para município, como vocês sabem. Nós temos aqui, por exemplo, em Tietê, uma propriedade de 104 hectares, ela vai estar enquadrada nos benefícios da lei. Mas já na região de Piracicaba, por exemplo, vai ser de 40. Então, cada caso vai ser um caso, além da questão dos benefícios dos 4 módulos fiscais serem interpretados ainda de uma forma divergente, ainda temos aí essas questões que diferenciam em cada município. Mas eu vou dar uma ideia para vocês do trabalho que a gente já fez aí, que vem fazendo nos últimos meses. Veja, por exemplo, uma propriedade que esteja produzindo cana com uma produtividade de 90 toneladas por hectare, ela tem 9.000 toneladas por safra. Imaginando que ela consiga um preço médio de R$50 por tonelada, todos esses números vocês podem modificar, estou pondo um número para ninguém precisar usar a calculadora. Ela gera R$450 mil, tomando um preço aí de uma ATR média aí da região lá de Catanduva. Na realidade, como o código estabelece que ela vai ter, e o código antigo estabelecia que 20% dessa propriedade vai ter que ser destinado à compensação em termos de APP ou de reserva legal, 20% não significa 20%. 20% para quem teoriza, né, quem escreve a lei sem estar no dia a dia do campo. Porque na realidade, quando você deixa de produzir em 20% da área, você não perde só a sua colheita, que no caso seria 1.800 toneladas, 90 mil numa safra. Você também tem que recompor, ou na tua propriedade, ou extra propriedade, você vai ter que averbar uma outra área. Isso tem um custo, né? Se você fosse fazer na tua área, você teria que gastar hoje alguma coisa em termos de R$160 mil. Não é por safra, evidentemente, mas você gasta R$160 mil. Além disso, soma-se o valor presente líquido do teu modelo econômico. Se você não entende muito de economia, um economista pode mostrar para você que essa propriedade, que o fato de você disponibilizar 20% da tua propriedade, dependendo da região do estado que você esteja, vamos imaginar que seja de R$20 mil um hectare, simbolicamente, aqui na região é muito mais, você já tem que investir mais R$400 mil no teu modelo, na tua modelagem econômica. Resumo da ópera: quem
quem na realidade cumpre o código legal, para cada 100 hectares, você teve que investir todos esses valores. E isso não dá 20%, isso chega a dar quase 30% ali de uma perda, né? Então, para a gente minimizar isso, tem várias ideias. Alguém sugere plantar seringueira, mas não adianta. Se a gente está plantando cana, no exemplo que eu estou dizendo da cana, e você vai plantar seringueira, você não consegue ainda o equivalente, né? O resultado econômico. Está aí uma modelagem aí feita pela CAT, pelo IEA, enfim, que compara a cana com seringueira na região de Jaboticabal. Além de tudo, a cana ela rende mais, tem mais liquidez, a questão da safra também, trabalha com açúcar, com álcool. Então a gente conseguiu trabalhar, ainda quando o governador era o Serra, e eu já estou finalizando, a gente conseguiu que o estado de São Paulo pudesse, o produtor que está com a faca no pescoço, que o promotor lá, o Ministério Público, pegou ele na curva e está exigindo aí o TAC, tá? A gente conseguiu que esse produtor não fizesse mais na microbacia, ele pudesse expandir isso e fazer uma extra propriedade, mas onde a área de mata fosse bem mais barato, comparado ao valor do setor produtivo. E aí o governador, na época era o Serra, quem assinou inclusive foi o governador Goldman, porque o Serra estava em Washington, cuidando de um financiamento, mas a gente em 2009 aprovou esse decreto que trouxe essa novidade. O estado de São Paulo passou a ser pensado em só 2 bacias, a bacia aqui da Serra para o mar, que é a bacia do Atlântico Sudeste, e a bacia do Paraná, porque os rios fluem para o Paraná. Então, se você tem uma propriedade aqui em Leme, ou associação aqui do Mogi, você pode compensar, por exemplo, no Alto Paranapanema, pode compensar aqui na região de Capão Bonito, enfim. Por que isso? Foi um avanço, não resolve, mas já foi um avanço. Por quê? Porque quando você vai para essas regiões, as áreas são mais baratas, você pode até encontrar ainda hoje, isso já foi o tempo que você encontrava por R$1.000 um hectare, mas vamos imaginar que no futuro, uma cota de reserva ambiental, que não vai dar para explicar direito agora, né? Mas que ela custe R$5.000, né? Então, na realidade, nós fomos também estudar aqui no estado de São Paulo, o que o produtor aqui em São Paulo tem de ativo florestal para compensar esta propriedade. Nós temos 800 mil hectares, e esses 800 mil hectares não são suficientes para atender a demanda. Num cenário anterior, esses números são da Secretaria de Meio Ambiente. Agora que a gente conseguiu colocar na lei que os 20% junta a APP com reserva legal, o passivo do estado de São Paulo é de 2,4 milhões de hectares. Nós estamos falando em 1 milhão de alqueires. Então, doutor, o senhor que tem toda essa experiência nacional, nós estamos falando em 15 bilhões, mais de 15 bilhões com B de bola, oscilando aí um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Você acha que aqui o produtor brasileiro, as pessoas que estão nessa sala agora, pode enfiar a mão no bolso e tirar assim, a bel prazer, 15 bilhões da sua produção para poder cumprir o Código Florestal? Esse é o tamanho do passivo no estado de São Paulo. Mais de 15 bilhões de reais. Então, hoje, quem é que vai falar para vocês onde está o financiamento para isso? Você acha que você vai conseguir tirar para a tua propriedade o teu dia a dia ali, que já não está dando nem os caraminguá lá para você comprar insumo? Vai tirar para fazer isso? O governo tem que também resolver essa parte. O governo tem que resolver a questão do financiamento. A hora que o diretor aqui da Caixa saiu, nós fomos lá, né, doutor Sodré? Já chavecamos ele para fazer uma conversa, para ver se abre uma linha de crédito aqui para o pessoal da região que tiver uma emergência aí, que resolver a questão da compensação ambiental. Mas tá aí, ó. Isso aqui é um recorte de um jornal da região
de Rio Preto. O Ministério Público reunido lá, 12 promotores, mandou o cartório avisar. E quem tem propriedade acima de 4 módulos fiscais, chama todo esse pessoal aqui, que eu quero ver se eles estão cumprindo com o código, senão eu vou indiciar todos eles. Quer dizer, o Ministério Público não dá sossego, ele não está vendo que não tem financiamento ainda, que não tem isso, que não tem aquilo. Então, na realidade, a gente tem feito algum trabalho interessante. Isso daqui é um trabalho que vocês estão vendo aqui, que nós fizemos uma assinatura de um convênio lá na Secretaria do Meio Ambiente para poder resolver o problema de aproximadamente 300 produtores das PIP. Também fizemos a região de Catanduva, que tem cerca de 1000 produtores. Tentamos produzir um guarda-chuva lá para poder dar suporte para o produtor, que na realidade tem um checklist imenso, né? O que você tem que, para resolver a sua questão ambiental, é imensa. E agora, para falar disso daqui, eu vou chamar o agrônomo Marcos Valentim, que ele vai mostrar para vocês como é que, na realidade, dá para atuar agora mesmo numa emergência e futuramente vocês vão contar também, tenho certeza, eu conversei outro dia com o Sodré, nós temos ido ao BNDES, tentado já compor linhas de financiamento para produtores que queiram que precisem nesse momento resolver essa questão. Porque às vezes a trading lá, você está fornecendo para a usina vende o açúcar lá na Europa. A trade que compra o açúcar fala assim, eu não vou comprar mais o teu açúcar porque você está comprando de produtor que ainda não equacionou, que tem passivo ambiental. A usina vira para você, daqui a pouco vai falar, eu não quero mais tua cana. Já está acontecendo isso no sul do Paraná, em algumas regiões do estado de São Paulo. Então nós precisamos estar amparados. Por isso que nós já estamos estudando lá uma modelagem no BNDES, só para você ter uma ideia, para cada uma propriedade que você precisar de 100 hectares, com R$30 por mês por hectare, o BNDES por 15 anos, com 2 anos de carência, nós estamos estudando lá uma modelagem para poder resolver o problema do produtor. Então estou passando aí para o Marcos para que ele comente algumas coisas aí. Essas são algumas propriedades que essa modelagem que eu falei já foi resolvida lá na Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado pela atenção.